Tá bom, pastor. Pode abrir o culto. Começou? Começou. Aleluias. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, poder entoar o teu santo e poderoso nome, Deus. Como nós te louvamos, como nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Deus. Aleluia. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, Pai. Aleluia. Oh Deus, o que diremos, pois, dessas coisas, Pai? Aleluia. Se o Senhor é por nós, Deus, Glórias quem será contra nós, Deus? Aleluia. Olhamos para o alto, de onde Aleluia. vem o nosso socorro. Aleluia. Aleluias, Pai. Deus, toma esse culto, Deus, em tuas mãos. Abençoa o teu povo, Pai. Abre os nossos ouvidos, as nossas mentes, nossos corações, para que a tua palavra, Deus, venha entrar no coração, em terra fértil, Pai. E nós venhamos dar fruto, Deus. Traga a nós, Senhor, a nossa consciência daquilo que precisamos saber e entender diante de Ti, Pai. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Yeshua, 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 Yeshua. Declare mais uma vez, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Aleluia. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Aleluia. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Aleluia, Deus. Louvado, exaltado, glorificado seja teu santo nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Estamos aqui como noiva apaixonada, Senhor. Queremos ouvir a voz do noivo, Senhor. Essa é a única voz, Senhor, que a gente não quer confundir, Senhor. Estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai.
Rendemos glórias e graças a Ti por essa oportunidade de estar mais uma vez, Senhor, na Tua casa, Senhor. Render glórias a Ti, dizer o quanto nós Te amamos, Senhor. O quanto nós precisamos de Ti, Senhor. O quanto não somos nada sem Ti, Senhor. Somos carentes da Tua presença, do Teu amor, Senhor. Pai querido, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha nos perdoar. Senhor, perdoa nossos pecados, nossos erros, as nossas dúvidas, Senhor. Tenha misericórdia e compaixão de nós. Somos crianças, Senhor. Somos crianças, mas queremos dar ouvido à Tua voz. Sussurra em nossos ouvidos, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, através da palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Derrama sobre nós as Tuas virtudes, Senhor, a Sua grandeza, o Teu poder. Queremos sair daqui, Senhor, regozijando e alegrando na Tua presença, Senhor. É tudo que nós queremos, Senhor, agradar-Te, Senhor. Se há alguma coisa em nós que podemos Te agradar, se é que há, queremos louvar e glorificar o Teu santo nome. Recebe a nossa adoração, recebe nossos louvores, as orações que são feitas nessa casa, Senhor, as lágrimas que são derramadas, recolhe, Senhor, recolhe e coloca no Teu coração para cuidar de todos nós. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou Seu Filho amado para perdoar e nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, aleluia, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia. Temor não há,
Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Santo de Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia. Eu navegarei. Oh, aleluia. Glórias a glória. No oceano do Espírito. Oh, Deus, vem conosco, vem conosco. E ali adorarei. Oh, aleluia. Oh, Deus santo. Ao Deus do meu amor. Oh, glórias, glórias. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Oh, Deus querido, vem conosco, Senhor. Que me compreendeu. Aleluia, aleluia. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Eu navegarei, aleluia, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, aleluia, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei, aleluia, ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Obrigado, Deus, sem nenhuma explicação. Obrigada, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Glórias a ti, Senhor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Oh, Deus, navega conosco. E ali adorarei. Navega conosco, Senhor. Navega conosco, Senhor. Ao Deus traz-nos a do meu proa para amor. respirar, Senhor. Navega conosco, Senhor. Eu Oh, adorarei. aleluia. Oh, sabemos que nunca estamos sós, Senhor. Ao Deus da Oh, minha Deus. vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Que me compreendeu. Santo é o Senhor. Aleluia. Sem nenhuma
Obrigado por simplesmente nos amar. Espírito, Oh, aleluia. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Aleluia. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. 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 Santo é o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu Aleluia. amor, Pai, sobre nossas vidas. Aleluia. Pela tua graça, Pai, imerecida sobre nossas vidas, Pai. Aleluia. Glórias a ti. Aleluias. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Aleluias. Senhor. Aleluia. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando Aleluia. graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Aleluia. E ao teu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Aleluia, Deus. Porque o sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Aleluia. Glória. Não importa o Aleluia. preço, eu me lanço Aleluia. inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Para mim. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja E teu nada santo vai, nome. Senhor. E nada vai
vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode tirar o teu lugar em ti, Jesus. Aleluia. Oh, e nada vai ocupar o teu lugar em glórias mim. A Deus, Senhor. Eu desconheço outro amor assim. Declare, e nada vai ocupar. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu Aleluia. santo nome, Pai. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor sobre nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias Aplauda o a nome do Deus. Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a Aleluia. glória, de todo louvor. Aleluias. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Todos estão felizes com Deus? Mais ou menos, né? Metade da igreja está feliz. Todos estão felizes com o Senhor? Amém, glória a Deus, estamos muito felizes, bom sermos cuidados, bom estarmos juntos. Fico muito feliz de ver essa família linda que está aqui hoje conosco, amém, uma alegria muito grande vê-las louvando aqui, nos conduzindo à adoração, então muito bom isso. Queridos, cumprimente o irmão que está ao seu lado, ou está um pouquinho longe, dê um toque de antebraço, ou um oi, um tchau, um abraço, amém? Quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs que nos acompanham também pela nossa plataforma no Facebook, sejam bem-vindos, é uma alegria imensa estarmos nesta noite ouvindo Deus falar, amém? E ouvindo Deus falar porque essa é a temática em que temos, que na verdade começamos quarta-feira passada, e Deus vai continuar a falar durante muitas quartas-feiras. Deus nunca deixa de falar, né? Mas temos essa temática específica nesta noite. Amém, queridos? Glórias a Deus. Está chegando o final do ano, estamos encerrando esse ano, iniciando as portas de 2021. Então, tem Natal aí, olha, domingo que vem, nosso culto de Natal, cultos de Natal, manhã e noite. Não percam, marcam aí no seu coração, na sua agenda, vem estar conosco. Amém, queridos? Bom, sem mais delongas, eu quero chamar a pregadora desta noite, que estará nos conduzindo, a querida diaconisa Ana, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Diaconisa, Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? E eu achando que o pastor Gama não fosse estar aqui hoje, gente. Oh, meu Deus. Meus irmãos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao amado pastor pela confiança. Como ele falou, nós começamos uma nova série de mensagens sobre a voz de Deus e as vozes do mundo. E, a princípio, a gente acha que como tem mais vozes no mundo, elas acabam se sobressaindo mais do que a voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela se sobrepõe a todas as outras. Podem ter 1000 vozes do mundo, que a do Senhor sempre vai se sobrepor a todas as outras. E, na semana passada, nosso pastor pregou sobre a voz de Deus, que fez uma referência às vozes de muitas águas. Foi uma bênção. E hoje eu quero falar sobre a voz da tentação. Aliás, vou até aproveitar o pastor aqui, porque quando tem série de mensagens, o meu sempre cai o mais difícil. Na série de mensagens dos apóstolos, o meu foi Paulo. Paulo é super difícil de pregar, meus irmãos. E aí, agora, da voz, o meu é a voz da tentação. É difícil também pregar sobre isso, viu? Mas creio que o Senhor vai falar com a igreja nesta noite. Deus falou muito comigo quando eu estava estudando, e eu tenho certeza que Deus falará muito à igreja também. Amém? Para isso, eu vou pedir que os amados irmãos abram lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3,
no versículo de número 8. Hoje nós vamos ler muitos versículos da Bíblia, amém? Quem gosta de ler a Bíblia aí, diga amém. Conforme os irmãos forem achando, por favor, coloquem-se de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo 8, que diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta noite, por este privilégio de estarmos aqui, Senhor, não só aqui na igreja fisicamente, mas em casa, aqueles que estão em casa ouvindo o culto, Senhor. Obrigada mais uma vez por estarmos juntos, reunidos, ouvindo a sua palavra, ouvindo o que o Senhor Deus quer falar conosco, Pai. Tira toda a distração nesse momento, que o Senhor fale somente ao nosso coração, que não venhamos a pensar em mais nada que está correndo lá fora, Deus, que nós estejamos focados na sua palavra, porque eu creio que nós iremos muito aprender nesta noite, Pai. Aqueles que ainda estão a caminho da igreja, tragam paz e segurança, Senhor. Esvazia-me de mim, Senhor, e enche-me de Ti, Senhor, para falar à sua igreja, para falar aos seus filhos, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Como eu disse, hoje eu vou pregar sobre a voz da tentação. E tentação, se alguém disser aqui que não é tentado, está mentindo, porque nós só não vamos ser tentados quando nós estivermos no céu. Se até Jesus foi tentado, quem somos nós para não sermos tentados, né? E isso não é motivo de vergonha, você falar que está sendo tentado, porque todos nós somos tentados, né? Tentação não é exatamente o pecado. Tentação todos nós vamos passar. E cabe a nós escolhermos pecar ou não, né? Mas, voltando ao versículo de número 8 do capítulo 3 de Gênesis, que diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, Adão e Eva estavam ouvindo a voz do Senhor. Mas aqui no capítulo 3, Deus já havia falado com Adão antes mesmo de Eva ser criada. E isso só peguei esse versículo aqui de introdução para mostrar que Deus fala com a gente a todo momento, desde o início de tudo até hoje. Deus falou com Adão e Eva, Deus falou com seus discípulos, Deus falou com vários profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, e Deus fala conosco até hoje. E eu vou pedir que vocês retrocedam um pouquinho lá no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo antes, versículo 15, Gênesis 2, 15 a 17, que nós vamos ler, que diz o seguinte, todos acharam, amém? Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como nós lemos no capítulo 3, Deus havia falado com Adão e Eva, mas antes de Eva ser criada, lá no capítulo 2, Deus já havia falado com Adão. Lá no versículo 16 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E aí Deus, falando somente com Adão, antes de Eva ser criada, ele já deu algumas orientações para Adão, para que ele disse a Adão que ele pudesse comer de todas as árvores que houvessem no jardim, pediu para que Adão cuidasse do jardim, pediu para que Adão tomasse um certo cuidado. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Por que só existia Adão? Nem Eva existia ainda, né? Por que Deus já havia dado essa recomendação para Adão? Adão poderia pensar: poxa, mas só tem eu aqui no jardim, por que eu estou recebendo um tanto de recomendação do Senhor, né? Não vai acontecer nada, só tem eu aqui, só eu e o jardim. Para que esse tanto de recomendação? E, às vezes, a gente também faz esse tipo de pergunta quando Deus fala conosco. Por que Deus está falando isso? Está tudo tão ok? Está tudo tão certo? Está tudo tão na paz? É porque Deus consegue enxergar lá na frente o que a gente, às vezes, ainda não consegue enxergar.
Eva ainda não havia sido criada, a serpente ainda não havia falado com Eva ainda não havia comido do fruto proibido, nada disso tinha acontecido e Adão não sabia que nada disso iria acontecer. Mas o Senhor já sabia de tudo que iria acontecer. Então, o Senhor, no versículo 15 a 17 que nós lemos, ele já começou a dar algumas recomendações para Adão, para que ele cuidasse do jardim, para que ele não comesse de tal árvore, que ele pudesse comer de outras, porque o Senhor já sabe lá na frente. Mesmo que, a princípio, dos nossos olhos, tudo possa parecer ok, tudo possa parecer certo, se o Senhor deu alguma recomendação que para você pode ser absurdo, obedeça ao Senhor, porque Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Amém? E agora eu vou pedir para os amados irmãos que vá lá no Novo Testamento. Essa foi só uma introdução, tá? Que eu quis trazer para a igreja nessa noite, que Deus fala conosco desde sempre, para sempre falará, desde Adão e Eva, desde a primeira criação até hoje. E eu quero que os irmãos vão lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 2, versículo 16. E agora eu quero falar para a igreja sobre 3 tentações que o diabo costuma usar nas nossas vidas. E nós vamos falar nisso através da palavra do Senhor, através do que o Senhor tem nos recomendado. Assim como o Senhor recomendou a Adão que cuidasse do jardim, que não comesse do fruto, o Senhor está falando com a igreja nesta noite, também através da palavra. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vou ler novamente. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. E aqui, eu anotei aqui 3 tipos de tentações que o inimigo sempre usa como armadilha na nossa vida, que é o desejo da carne, concupiscência da carne, o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Meus irmãos, desde o início, o diabo sempre usa as mesmas armadilhas, porque o diabo ele não é criativo. Criativo é o nosso Senhor Jesus, que tem novidade de vida para a gente todos os dias. Mas o diabo ele não é criativo, ele sempre vai usar as mesmas armadilhas. O diabo anda ao nosso derredor, então ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele sabe qual é o meu, qual é o seu, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E ele vai usar sempre as mesmas armadilhas, a carne, os olhos e a soberba da vida. E ele tentou nessas 3 armadilhas com Jesus também. E agora eu quero pedir para os irmãos que vão lá, por favor, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. E eu vou falar aqui um pouquinho de cada tipo dessa tentação que Jesus também passou e que nós também passamos na nossa vida. Mateus, capítulo 4, versículo de número 3. Mateus 4, versículo 3, diz o seguinte: então, o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava no deserto e o diabo foi lá tentar Jesus. E a primeira armadilha que o diabo colocou na vida de Jesus foi essa: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Aí vocês imaginam Jesus no deserto, em jejum, com fome, porque Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus também. E o diabo tentando para que ele... Você é Deus, você pode transformar essa pedra em pão para você comer, para você sentir. E aí está a tentativa do diabo, a armadilha do desejo da carne. Qual é o desejo da carne? Geralmente, quando nós falamos de tentação,
Muitas pessoas acham que tentação é apenas relacionado à área sentimental, à área sexual, mas existem infinitas tentações, meus irmãos, infinitas. Naquele momento, a tentação para Jesus naquele momento era a fome. Ele estava com fome, ele estava em jejum, ele estava num deserto, né? Geralmente, quando nós estamos em jejum, o que tem de gente que aparece com coisa gostosa para você comer? Misericórdia. E isso acontece, é o diabo te tentando, é o diabo querendo que você saia do seu propósito, é o diabo querendo que você saia do seu foco. Isso também é um tipo de tentação. E esse é o desejo, a concupiscência da carne, que nós lemos lá em 1 João, capítulo 2. O desejo da carne é aquele desejo de sentir. Eu quero sentir. Naquele momento, Jesus queria sentir o gosto do pão, queria sentir aquele pão fresquinho que ele conseguiu transformar de pedra, porque ele estava com fome, ele queria saciar a sua fome, o seu desejo, a sua vontade. Eu não sei o que acontece com você, mas às vezes o diabo vai te tentar para que você possa sentir. Você está querendo sentir mais amor, você está querendo sentir mais desejo, você está querendo sentir mais alegria, e o diabo vai te tentar no seu ponto fraco. Se você está triste, se você está chorosa, se você está angustiado, o diabo vai colocar algo na sua frente para que você possa sentir algo que não provém de Deus. Porque o que o diabo coloca na sua mente, no seu caminho, não provém do Senhor. Nós acabamos de ler lá em 1 João. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor, nós precisamos sempre orar, porque o diabo ele vai nos tentar a todo momento. E esse é um desejo da carne, é um desejo de sentir. Às vezes você está carente, às vezes você está querendo sentir algo que você não sente há muito tempo. E não só, como eu disse, relacionado à área sentimental ou à área sexual, pode ser uma fome, pode ser o desejo de sentir uma alegria. Eu não sei o seu coração, mas Deus conhece o seu coração, mas o diabo também conhece o que está acontecendo ao seu redor. Então, ele vai te tentar. Só que logo depois do versículo 3... Jesus responde para o diabo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, quando o diabo te tentar, vá na palavra do Senhor. Rebata o diabo na palavra do Senhor, assim como Jesus fez com ele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você tem uma arma poderosa na sua casa. Você tem uma arma infalível na sua casa. Quando o diabo te tentar, vá na palavra do Senhor e rebata aquele que está te tentando. Amém? Agora vamos lá para o versículo 6, no mesmo capítulo 4, Mateus 4, versículo 6, que diz o seguinte: e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E aqui, como nós lemos lá em 1 João, o diabo está tentando Jesus com a soberba. Se você é filho de Deus, se atira daqui de cima, que os anjos vão te pegar e todos vão ver a sua glória, todos vão ver que você é Jesus, que você é Senhor. E aí, naquele momento em que você está angustiado, que você está para baixo, que você está triste, o diabo vai te tentar na sua soberba. Vai, coloca uma roupa mais bonitinha e vai na rua para aquele moço te paquerar, para você se sentir mais amada. Vai, sai com o seu carro buzinando, mostrando que você tem poder, mostrando que você pode ser aplaudido naquele seu momento de fraqueza, naquele seu momento de angústia, naquele seu momento que você não se sente amado. Mas lembre-se, meus irmãos, nós somos filhos do Senhor. Nós somos amados a todo momento. E o diabo vai querer colocar coisas na sua cabeça para você não se sentir amado. Ele vai querer colocar coisas na sua cabeça para que você queira ser aplaudido, para que você queira ter poder, para que você queira ser poderoso, para que você queira ser o maioral. Mas nós precisamos diminuir para que ele cresça. E o diabo ele vai te tentar. Aqui, Jesus não precisava ser carregado por anjos no alto para que ele mostrasse que ele era o Senhor. Muito pelo contrário. Ele foi crucificado. E nem por isso ele deixou de ser o Senhor das nossas vidas. Para todo sempre ele vai ser o Senhor das nossas vidas. Mas o diabo tentou Jesus com a soberba também. Eu não sei como Deus tem falado com você nesta noite, mas existem momentos da nossa vida que nós gostamos, sim, de nos sentir
destacados, né? Que nós gostamos, sim, de brilhar, porque isso faz parte da nossa natureza humana também. Todo mundo gosta de receber um elogio, todo mundo gosta de se sentir cuidado, né? Mas nós não podemos deixar que isso suba a nossa cabeça, porque nós somos mais amados pelo Senhor, nós somos mais cuidados pelo Senhor. O resto é a honra que Ele te dá também por você ser obediente, por você cumprir a palavra dEle. Amém? Porque nós vamos ter alegria nesta terra também, mas nós precisamos diminuir para que Ele cresça nas nossas vidas. Nós somos sal da terra e luz do mundo, mas essa luz não provém de nós, essa luz vem dEle. Se a gente não tiver a luz dEle, nós não somos nada. A luz é do Senhor. Amém? Versículo de número 8. Mateus 4, versículo de número 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Esse é o desejo dos olhos, é o desejo de ter, é o desejo de possuir. Nós vimos o desejo da carne, que é o desejo de sentir. Nós vimos a soberba, que é o desejo de ser algo que você não é. E nós vemos agora o desejo dos olhos, que é o desejo de ter. O diabo falou para Jesus aqui neste momento: olha para este reino, para tudo que está aqui, se prostrado você me adorares, tudo isso será seu. Aquele reino era bonito aos olhos do Senhor, era bonito aos olhos de quem visse. E o diabo usa isso nas nossas vidas também. Hoje em dia, o consumismo está algo muito exacerbado. Se a gente for nas lojas, nos shoppings, nos propagandas de televisão, compra isso, compra aquilo, tem aquilo, para que você seja alguém. Olha, duas tentações e uma coisa só. O diabo não brinca em serviço. Às vezes a gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Porque o diabo coloca na sua cabeça que você só vai ser aplaudido se você tiver um iPhone 18. Isso é consumismo com a soberba junto. Você é filho do Senhor. Você não precisa de um celular de última geração para você ser um servo. Você não precisa ser aplaudido para você ser um servo. O consumismo está exagerado. E foi o que o diabo fez aqui com Jesus. Se prostrado me adorares, este reino será seu. Quis conquistar Jesus através do que Jesus estava olhando. Mas, mais uma vez, o Senhor rebateu com a palavra. Desde o versículo 3 que nós lemos, Jesus vem rebatendo o diabo com a palavra. E o Senhor, ele disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não importa o que o diabo te ofereça, para que você olhe e tenha vontade de possuir. Não importa o que o diabo fale, que você seja, que você vai ser aplaudido, que você vai ser poderoso, que você vai ser rico, que você vai ser famoso, porque você é filho de Deus e isso sobrepõe mais do que qualquer coisa que você possa ser na sua vida. Não importa o que o diabo te ofereça para que você possa sentir, porque não há nada mais prazeroso do que sentir o amor de Deus. Então, o diabo vai usar sempre essas mesmas armadilhas, o desejo de ter, o desejo de sentir e o desejo de ser. Ele fez assim com Jesus e ele vai fazer isso conosco também, porque nós vamos ser tentados até nós irmos para a glória. Como eu disse lá no início, o diabo não é criativo, o diabo não é Jesus. Jesus é criativo, Jesus tem novidade, mas o diabo sempre vai usar essas mesmas armadilhas. Ou você tem, ou você é, ou você possui. Nós é que precisamos ficar atentos. E aí, eu refletindo na palavra de Deus, eu pensei, como que nós podemos rebater o diabo, né, com essas tentações que vêm na nossa vida? E, nesse momento, Deus falou muito ao meu coração sobre o que nós devemos ser, né? E sobre o desejo da carne, que é o desejo de sentir, Deus nos deu a integridade. Muitas pessoas acham que ser íntegro é ser uma pessoa com caráter. Também é. Mas integridade significa inteiro. Quando você é filho do Senhor,
Você é inteiro. Você não precisa de mais nada. Você não precisa sentir mais nada. Você não precisa ter prazer em mais nada, porque só o fato de você ser íntegro, inteiro no Senhor, o diabo pode vir te tentar com o que for na sua carne, com a pornografia, com a glutonaria, com a bebedice, com a droga, porque, né, é isso que o diabo vai te tentar. Bebe uma cervejinha aqui, você vai ficar feliz, você vai sentir alegria. Vê um filmezinho aqui, você vai ficar feliz, você vai colocar para fora todo aquele seu prazer. Usa uma droga aqui, fuma uma maconha ali, que você vai ficar em outro planeta. Eu não quero ficar em outro planeta, eu quero ficar na presença do Senhor. Amém? Então, seja íntegro no Senhor, seja inteiro para o Senhor quando o diabo vier te tentar no desejo da carne. Amém? O desejo dos olhos, que é o desejo de ter, de possuir algo que você não tem, o consumismo exagerado, seja generoso. O Senhor nos ensina a sermos generosos. O que eu tenho, eu dou para o meu irmão. O que você tem, estende a mão para o seu irmão, porque nós estamos aqui para servir. Nós somos cristãos, nós estamos aqui para servir ao Senhor e nós estamos aqui para servir aos nossos irmãos. Enquanto o que nós recebemos, nós doamos para os nossos irmãos, o Senhor vai nos dando mais e nós vamos doando mais. Existe até um ditado que diz, é melhor dar do que receber, e é verdade, meus irmãos. O nosso coração se alegra muito mais quando nós conseguimos ajudar o próximo, quando nós conseguimos... E quando eu falo em ajudar, não é só financeiramente, não. Ajudar com uma palavra, ajudar com um abraço, ajudar com um conselho. Enquanto nós ajudamos o outro, Jesus cuida da nossa vida. Então, quando o diabo colocar na sua mente que você precisa ter algo, que você precisa possuir algo, que você precisa consumir algo, vá na palavra, porque a palavra do Senhor é o que você tem de mais precioso. Você não precisa de mais nada. Amém? E o desejo da soberba. Quando o diabo colocar no seu coração que você precisa ser algo mais, que você precisa parecer poderoso, que você precisa ser aplaudido, que você precisa ser destacado, tenha humildade, que ele cresça e eu diminua, que o Espírito Santo seja morada dentro de mim, porque quem anda por essas ruas aqui não é a Ana, quem está pregando aqui não é a Ana, quem está falando aqui é o Espírito Santo do Senhor, porque ele faz morada dentro de mim, quem anda na rua é o Espírito Santo do Senhor, porque ele faz morada dentro de mim. Não sou eu não quero ser aplaudida, eu não quero ser famosa, eu não quero ser poderosa. É tudo para a glória do Senhor. Quando o diabo vier te tentar que você pode ser algo mais, que você pode ser poderoso, diga para ele na palavra que poderoso é aquele que habita dentro de você, que você é apenas vaso nas mãos do oleiro, que você é instrumento do Senhor nesta terra e que a glória é toda dele. Amém? Agora eu vou pedir aos irmãos que dêem um pulinho lá em Tiago, finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 4. Nós vimos aqui que Deus fala conosco desde o princípio. Nós vimos aqui que o diabo não é criativo. O diabo sempre usa essas três armadilhas para nos tentar: a carne, os olhos e a soberba. Nós aprendemos aqui com o Senhor o que nós podemos ser, né? Íntegros, generosos e humildes. E agora, eu quero falar com a igreja o que o Senhor falou comigo, porque, como eu disse no início da pregação, nós não precisamos nos envergonhar em falar que nós estamos sendo tentados. Nós vamos ser tentados até nós irmos para a glória. E há uma diferença muito grande em tentação e pecado. A tentação, ela é um convite. Assim como um convite para você ir no aniversário, um convite para jantar, um convite para um casamento. Você só vai se você quiser. O diabo, ele não pode mexer, tocar na sua vida, a não ser que Deus permita. Mas ele pode te tentar. E você só vai aceitar se você quiser. Amém? Então, vamos ler lá Tiago, capítulo 4, versículo 7. Todos acharam, menos eu. Só um instante, meus irmãos. Amém.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você é morada do Espírito Santo, você é filho do Senhor e o diabo precisa resistir a você. Só que muitas pessoas falam, eu sou crente, eu sou cristã, eu sou cristão, o diabo, eu consigo resistir ao diabo. Só que antes de resistir ao diabo, aqui no versículo 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, o diabo vai fazer bagunça na sua vida. O diabo vai tomar posse do que não era para tomar. Sujeitai-vos a Deus. Esteja em comunhão com o Senhor. Seja íntimo do Pai. Ore, jejue, leia a palavra. Esteja com o Senhor a todo momento, onde você estiver. Não apenas devemos ser íntegros, humildes e generosos para combatermos a tentação que o diabo coloca na nossa vida no nosso dia ao longo da nossa vida. Mas nós precisamos nos sujeitar a Deus. E quando nós lemos este versículo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, não significa que nós precisamos nos rebaixar, nos humilhar, não, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Sujeitar-vos ao Senhor é estar em comunhão com o Senhor, é pedir socorro quando você sabe que não vai conseguir sozinho, é orar, é jejuar, é ler a palavra, é deixar Deus falar contigo, é deixar a voz do Senhor se sobrepor à voz do diabo que vai vir na sua mente todos os dias. Como eu disse, existem muitas vozes do mundo, mas a voz do Senhor precisa se sobrepor na sua mente, precisa se sobrepor na sua vida. Por isso você precisa se sujeitar ao Senhor. Existe um momento que nós precisamos falar, colocar para fora tudo que a gente necessita mesmo, mas existe um momento que nós precisamos ficar quieto para ouvir a voz do Senhor, porque senão a voz da tentação, a voz do diabo vai ficar inflamando na nossa cabeça. Sujeitai-vos a Deus. Quando nós conseguimos nos sujeitar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, o diabo resiste a nós, e ele fugirá de nós, porque ele nada pode fazer àqueles que são sujeitos ao Senhor. Amém? E agora, uma grande diferença. O diabo, nós conseguimos resistir, mas a tentação, nós precisamos fugir. E, para isso, eu vou pedir que os irmãos voltem lá em Gênesis, capítulo número 39, versículo de número 12. Creio que é um texto que todos conheçam. Gênesis, capítulo 39, versículo de número 12. Amém? Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aqui é a história de José, do Egito, com Potifar. Né? José foi ser servo na casa de Potifar, e Potifar, usada pelo inimigo, tentando José a todo momento. E aqui no versículo 12, como nós lemos, ela o pegou pelas vestes. Essa mulher agarrou José praticamente, né? para que ele tivesse algo com ela, né? E José, o que ele fez? Deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para a porta. Ele conseguiu resistir ao diabo aqui? Conseguiu. Mas a tentação ele teve que correr. Não adianta você falar, mas são só 2 minutinhos de vídeo. Mas é só uma conversa no WhatsApp. Mas é só um dinheirinho, uns centavinhos que eu estou pegando aqui. Mas é só um negocinho ali. Não, meus irmãos. A gente precisa ter noção que os primeiros instantes da tentação conseguem definir tudo que pode acontecer depois. Se você cortar desde o início, fugir, correr mesmo. Quando eu falo fugir, correr, como José mesmo, corre. Se você é solteiro, homem, mulher, e alguém está te tentando, corre. Não é vergonha, não é... Eu imagino José aqui nesse momento, porque neste mundo hoje, se um homem corre de uma mulher, a gente já sabe muito bem o que o povo vai ficar falando dele, né? Não gosta de mulher, um amigo vai zoar, o outro vai falar outra coisa, mas corre. Quem sabe da sua vida é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor, não é o seu amiguinho que fica te zoando, não é aquele outro que fica debochando de você.
Se alguém está conversando com você e você sabe que não precisa ter aquela conversa, bloqueia no WhatsApp. Isso não é falta de educação, não. É para bloquear mesmo, porque isso é tentação. É o diabo que está querendo que você saia do seu rumo. Bloqueia, corte. Porque se você começar a conversar hoje 2 minutos, daqui a pouco você está conversando 5, daqui a pouco você está conversando 1 hora, daqui a pouco você já está o dia inteiro conversando com essa pessoa. Coisa que você não deve fazer. E, como eu disse, eu não falo isso só na área sentimental, não. Eu falo isso em qualquer área, financeira, né? Porque tem pessoas que têm vontade de ser poderosas, né? O desejo da soberba, desejo financeiro. E aí vem alguém e oferece um dinheiro para você, para que você faça uma coisa errada. Corte no início, fuja da tentação. O diabo você consegue resistir, mas o diabo não pode te tocar, mas ele vai jogar a tentação em cima de você. E a tentação, se você não tomar cuidado, você cai. Então, você tem que estar pautado na palavra, assim como Jesus, quando foi tentado lá no deserto, e você precisa fugir, correr mesmo. Porque, como eu disse, se até Jesus foi tentado, imagine nós. Jesus, meus irmãos, ele foi tentado em todas as áreas da vida dele, todas. Todas significa financeira, sexual, emocional, sentimental, familiar, tudo. Mas Jesus conseguiu resistir a todas elas. Por quê? Porque ele estava pautado na palavra do Senhor, porque ele levava uma vida de oração, porque ele levava uma vida de jejum, porque ele estava ligado àquele lá no céu, ao Pai. Então, o diabo vai resistir de você se você se sujeitar ao Senhor. E para você se sujeitar ao Senhor, você precisa orar, você precisa estar em comunhão com o Pai. E quando a tentação surgir, se você acha que não consegue ter forças, corra, fuja mesmo. Não tenha vergonha disso. Quem sabe da sua vida é o Senhor, amém? Agora vamos passar lá para Tiago novamente, capítulo de número 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Quando o diabo vier te tentar, seja íntegro, seja humilde, seja generoso, mas, além disso, sujeite-se ao Senhor. E, além de se sujeitar ao Senhor, nós vamos ver aqui uma outra opção do que nós podemos fazer para quando o diabo vier nos tentar. Tiago 5, 16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso não significa que, quando você peca, você tem que sair contando para Deus e o mundo o que está acontecendo na sua vida, não. Existem pessoas e pessoas. Você não vai confessar um pecado seu para quem é do mundo. Se você está passando por um problema no seu casamento, você vai confessar para uma pessoa que é do mundo, o conselho dessa pessoa vai ser para que você se divorcie. Converse com uma pessoa que seja do Senhor, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse com o seu discipulador, mas confesse o seu pecado, porque aquilo que nós fazemos em segredo, a tendência a aumentar é cada vez maior, porque ninguém sabe. O que você faz no oculto, que ninguém sabe, mas Deus sabe, porque Deus tudo vê, a tendência de crescer é muito maior. Se você conversa com uma pessoa que você não tem que conversar, e você não contou isso para ninguém, a tendência de que você converse mais ainda com essa pessoa é maior, porque ninguém sabe disso. Não vai ter ninguém para chegar para você e falar assim: não faz isso, é errado, escute o que o Senhor está dizendo. Quando algo está acontecendo em segredo, confesse o seu pecado para aquele que você confia. Não guarde segredo do seu pecado. Ah, mas o que ele pode achar de mim? Meus irmãos, não ligue para isso, para o que os outros vão achar. Quando você está confessando o seu pecado para um homem, para uma mulher de Deus, eles não vão te julgar. Se você quiser conversar com o seu pastor não vai te julgar. O seu pastor está aqui para te ajudar, para te orientar, pautado na palavra do Senhor. Peça socorro, confesse, sujeite-se a Deus, corra do pecado mesmo e converse com alguém, confesse os seus pecados para que um ore pelo outro. E aqui no versículo 16 nós podemos ver: para serdes curados. Está aqui escrito na palavra do Senhor que, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns com os outros, nós seremos curados. Coloque para fora.
Fale o seu pecado, fale aquilo que te aflige. Fale aquilo que você sabe, porque nós temos a consciência do que é errado. Abra o seu coração, peça ajuda em oração. Existem intercessores na sua vida que podem te ajudar a ser curado através do nome de Jesus. Amém? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus nos promete cura do nosso pecado. Deus nos promete ouvir as nossas orações. O diabo pode nos tentar no que for, porque a palavra do Senhor é o que vale. O que está escrito aqui é o que vale. Se eu estou passando por tentação, se eu estou passando por um momento difícil, eu vou me sujeitar ao Senhor. O diabo vai resistir de mim, vai fugir de mim. Eu vou correr da tentação e eu vou orar, porque o Senhor vai me curar. Amém? Agora eu vou pedir aos irmãos, já estou quase encerrando a mensagem, que vá lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, que diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, igreja? Esse versículo é muito lindo, esse versículo é muito forte, porque ele afirma que nós vamos ter tentação sim, mas que nada vai ser além do que nós possamos suportar, porque Deus não é cruel, Deus é nosso Pai, Ele sabe, como Ele avisou para Adão lá no início, que era para ele vigiar, que era para ele cuidar do jardim. Deus fala conosco nessa noite também, que é para nós vigiarmos em alguma área da nossa vida, porque Ele não é cruel, Ele cuida de nós, Ele já nos avisa que nós iremos passar por tentação. Ele não vai nos dar algo que nós não podemos suportar, porque Ele é nosso Pai e Ele cuida de nós. E, além disso, Ele diz, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Amém, igreja? Deus nos dá livramento, Deus nos dá cura quando nós oramos, quando nós confessamos, quando nós intercedemos uns pelos outros. E Deus nos dá livramento quando a tentação vem também. Quando você está passando por algum momento muito difícil, porque o diabo ele vai tentar mesmo, meus irmãos. Quanto mais enfraquecido você estiver, aí mesmo é que ele vai vir na sua mente, que ele vai vir no seu coração, que ele vai colocar pensamentos tortuosos na sua cabeça. E quanto mais enfraquecido você estiver, mais você vai cair. Ore ao Senhor, peça ajuda. Não peça ajuda somente ao seu pastor, a um diácono, ao seu amigo. Não, ore ao Senhor também. Sujeite-se ao Senhor para que o diabo resista de vós. Ore ao Senhor, mas não é para fazer aquela oraçãozinha, oh, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, me ajuda. Não, meus irmãos, ore mesmo. Socorro, Jesus, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Clame, se rasgue, se dobre, se abra ao Senhor. E peça, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais ser tentado, eu não sei o que eu faço para me livrar disso, eu já bloqueei, eu já fugi, eu já corri, eu já pedi ajuda em oração, mas só o Senhor pode me dar livramento desta tentação. Peça ao Senhor, na oração do Pai Nosso mesmo, que Deus nos ensinou, né? Não nos deixeis cair em tentação, foi a primeira oração que é a oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Se Ele colocou não nos deixei cair em tentação, é porque Ele sabe que vai vir a tentação, e Ele nos ensina que é para pedir. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, então peça ao Senhor, clame ao Senhor, leia a palavra, porque o Senhor vai falar contigo através da palavra também. Nós podemos ver aqui que o diabo ele não é criativo, que o diabo ele vai te tentar sempre com a carne, com os olhos e com a soberba. Foi assim com Jesus e vai ser conosco também, mas Deus tem novidade. A cada vez que você abre essa arma poderosa que você tem, Deus fala com você de uma forma diferente, porque Deus tem novidade na sua vida. Então, quando a tentação vier,
Clame ao Senhor, peça socorro, leia a palavra, porque Ele vai ter novidade para você aqui dentro. Enquanto o diabo usa sempre as mesmas armadilhas, o Senhor tem coisas novas para você quando você abre a palavra dEle. Amém? Eu vou pedir a ajuda dos irmãos do louvor, pedir à igreja que se coloque de pé nesta noite. E vou falar para a igreja nesta noite, eu quero que a igreja faça uma reflexão nesta noite, porque, como eu disse no início da ministração da palavra, não tenha vergonha de ser tentado. Todos nós somos tentados a todo momento. Ser tentado não é vergonhoso, ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cai na tentação, quando você aceita o convite da tentação, mas ser tentado não é pecado. E se você, porventura, acha que está muito bem, que você não é tentado, que você consegue administrar, comece a fazer uma reflexão sobre a sua vida, porque às vezes nós podemos estar em comunhão com o tentador e nós não estamos nem percebendo. Às vezes o tentador coloca tantos pensamentos na sua cabeça que você acha que não é errado, que você acha, é só uma coisinha aqui, só uma coisinha ali, que às vezes você deixou de ter comunhão com o Senhor para ter comunhão com o tentador. E olha o quanto isso é perigoso. Porque nós precisamos clamar, orar, pedir ao Senhor, aquele que é seu Pai, aquele que não é cruel, aquele que vai te ajudar, que vai te curar, que vai te dar livramento. Nós não podemos ficar em comunhão com o tentador. Não deixe o tentador colocar na sua cabeça que Deus é cruel, que Deus não cuida de você, que a palavra está errada, ou que Ele não é, ou que aquilo que você pensa em fazer não é tão ruim assim. Isso tudo é tentação. Isso tudo é tentação. Leia a palavra do Senhor, porque aqui é isso aqui. Aqui é como se fosse nosso manual de instruções. É isso aqui que nós devemos seguir. Porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor nos dá vida, a palavra do Senhor tem novidade, a palavra do Senhor não tem armadilha para nós. Quem tem armadilha é o inimigo. Não entre em comunhão com o inimigo. Esteja em comunhão com o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, louvar nesta noite, entregue seus pensamentos ao Senhor. Coloque no altar dele tudo aquilo que você sabe que é tentação na sua vida, na área familiar, sentimental, financeira, sexual, com os seus amigos, no seu trabalho, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Se rasgue para o Senhor, peça socorro. Fale com Deus nesta noite. Vamos louvar ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus.
Coloque a mão no seu coração nesta noite. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, porque eu sei que todos nós somos tentados, todos os dias, e todos nós precisamos estar cada vez mais na presença do Senhor. Como foi louvado aqui agora, nós queremos matar a nossa carne e viver no seu Espírito, Senhor. Ô Senhor, cuida de nós, Deus. Eleve seu pensamento ao Pai agora. Coloque no altar do Senhor tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te atormenta. Que caia por terra nesta noite, Deus, toda tentativa frustrada do diabo sobre a nossa vida, Pai. Porque ele não tem poder sobre a nossa vida, nós somos filhos do Senhor. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos estar cada vez mais em comunhão contigo, Pai. Que nós possamos cada vez mais estar junto de Ti, Senhor. Para que nada que o diabo venha colocar na nossa mente prevaleça. Como foi pregado semana passada, Pai, que a Sua voz, como de fortes águas, Pai, se sobreponha na nossa mente. Quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, nós não conseguimos dar ouvido à voz da tentação. Que toda tentação caia por terra nesta noite na vida da sua igreja, Pai. Ô Senhor, nos ajude, nos dê socorro, nos auxilia, Pai. Porque nós sabemos que às vezes é difícil, Senhor. Nós sabemos que às vezes ficamos fracos, ficamos aflitos, ficamos angustiados, mas o Senhor é aquele poderoso, capaz de limpar o nosso coração, capaz de nos restaurar, capaz de nos curar, capaz de nos libertar, como nós lemos na sua palavra. O Senhor não permite que uma tentação mais forte do que nós podemos suportar venha até nós. E o Senhor vem com livramento, o Senhor vem com libertação. Mas para isso nós precisamos estar conectados a Ti, Senhor. Para isso nós precisamos estar com a Sua palavra no nosso coração, Pai. Para que toda vez que o inimigo venha na nossa vida, nós podemos rebatê-lo com a palavra que é viva, a palavra que nos dá vida, que nos dá cura, que nos dá libertação, que nos dá salvação. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos livra dessas armadilhas, Pai. Nós sabemos que o inimigo não brinca de ser inimigo, Senhor. Nós sabemos que ele nada pode fazer a não ser nos tentar, Pai. Mas assim como o Senhor, que estava naquele deserto, conseguiu resistir a todas as tentações do diabo, nós também, através do seu santo nome, conseguiremos, Senhor. Porque o Senhor é muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer armadilha, do que qualquer pensamento que o inimigo coloque nas nossas vidas e na nossa mente, Pai. Que nós estejamos cada vez mais ligados a Ti, que nós matemos a nossa carne todos os dias, para que o Senhor cresça e nós diminuemos, Pai. Para que o Senhor cresça nas nossas vidas, Pai. Para que o Seu Espírito Santo, a luz que nós somos neste mundo, se sobreponha sobre qualquer tentativa frustrada do diabo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que essas vozes, que nós não escutemos essas vozes, Pai. Que nós estejamos ligados somente ao que o Senhor fala conosco. Até quando o Senhor está em silêncio, é mais poderoso do que quando o diabo coloca tentativas nas nossas vidas, Pai. Porque o silêncio do Senhor também é poderoso. Oh Deus, fala com a sua igreja nesta noite. Fale com o seu povo nesta noite, Pai. Trata cada coração aqui presente, Senhor. Eu não sei qual é o ponto fraco, qual é a angústia, qual é a dor, qual é a fraqueza de cada um aqui. Mas o Senhor sabe. E o Senhor pode entrar com providência. O Senhor pode entrar com cura e libertação, Pai. Oh Deus, que nós possamos nos sujeitar a Ti todos os dias das nossas vidas, Pai. Porque antes mesmo de amanhecer, o Senhor já renovou as misericórdias sobre nós, Pai. Porque o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Porque o Senhor cuida das nossas vidas, porque nós somos servos. Porque nós precisamos ser generosos, humildes e íntegros na Sua presença, Pai. Oh Deus, cuida de nós, Pai. Nos livra do mal, Senhor. Porque o mundo jaz no maligno.
Mas nós não somos deste mundo, nós temos morada eterna no céu. Isso aqui é só uma passagem, Deus. Nós passaremos sim por aflições, Pai. Assim como o Senhor passou também, mas nós, no seu santo nome, no seu nome poderoso, iremos vencer todas elas. Iremos conseguir vencer todas as tentações, todas as vozes do inimigo nas nossas mentes. Ó Senhor, eu repreendo qualquer voz do maligno nesta noite, Pai. Que os seus filhos estejam cada vez mais fortalecidos em Ti, Senhor, para que nenhuma outra voz prevaleça na mente, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu uma palavra viva, porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor nos deu um refrigério, que são as suas escrituras, para que nós possamos enfrentar as tentações diárias nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço por este momento, por esta palavra e por cuidar de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Amém? Quantos foram abençoados? Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Amém. Somos tentados, como foi pregado hoje aqui, queridos, e realmente assim seremos até que um dia Deus nos convoque. Seremos tentados na nossa própria cobiça. Então, que você possa vigiar, amém? Vigiarmos a tempo e fora de tempo, para que possamos resistir, como foi pregado. Resistir é algo realmente que é um ataque que vem sobre nós, e como você resiste a algo que está advindo sobre você. Então, que você possa ficar atento a essas tentações que surgem dia após dia em nossas vidas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Abram as vossas Bíblias, nesse momento de dízimos e ofertas. Abram, por gentileza, as vossas Bíblias. Lá no... Tiago, vamos em Tiago, aproveitando que o texto que foi pregado, não o texto, mas a carta de Tiago, que foi o primeiro texto escrito do Novo Testamento, queridos. O primeiro texto não foi escrito, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, foi Tiago. Tiago, irmão de Jesus de sangue. Os irmãos começam a entender o porquê de ter sido ele o primeiro a escrever. Certamente, por mais intimidade que os apóstolos tinham com Jesus, mas Tiago, irmão de Jesus de sangue, esse foi o primeiro a escrever um livro do Novo Testamento. Queridos, Tiago capítulo 1, versículo de número 17. Perdão, Tiago capítulo 4, versículo 17. Quem achou, diga amém. Ninguém achou. Tiago 4, 17. Amém, queridos? Amém. Dá soro para alguém aí do lado, se alguém estiver morrendo, ok? Dá um soro, dá uma sacudida. Tiago 4, versículo 17, assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando. Queridos, se nós sabemos o bem que devemos fazer e não fazer, para mim, na minha opinião, meditando nas Escrituras, é o melhor texto que define pecado. Pastor, o que é pecado? Aí muitos podem falar, tudo que não procede de fé é pecado, está certo. Pastor, pecado vem do grego armatia, que é errar o alvo, está certo. Mas, na minha opinião, a melhor expressão, a maior explicação para o pecado simples é isso, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isto está pecando. Então, queridos, quando você sabe o bem que deve fazer e não faz, pecou. Então, quando eu trago para esse momento de dízimos e ofertas, se eu sei o bem que deve ser feito, que é dizimar e ofertar, e não faço, pequei. Pastor, deixar de dizimar e ofertar é pecado? É um bem? Sim. Deixou de fazer? Sim. Então, pecou. Então, deixar de dizimar e ofertar, se eu sei que é um bem fazer isso, eu estou pecando. Pastor, trazendo perguntas de gabinete, né? Pastor, eu recebi agora meu 13º final do ano. 13º é 13º, né, pastor? É aquele plus. Eu sei que é o plus.
Mas, pastor, eu preciso dizimar sobre o plus? Olha, a Bíblia diz, tudo que chegar em minhas mãos, né, tudo que vem do Senhor, que você devolva. Provérbios capítulo 3, né? Então, você devolve a Deus. Então, o seu 13º também? Também, pastor. Pastor, eu dizimo sobre o bruto ou sobre o líquido? Aí eu pergunto o que chega em suas mãos. Novamente, pastor, o que chega em minhas mãos é líquido, mas é porque o bruto já foi descontado em folha, muitas coisas. É como se tivesse chegado em suas mãos e você tivesse pago, mas indiretamente já descontado. Então, queridos, se eu sei o bem que devo fazer e não faço, pequei. Pastor, preferia ficar na ignorância. Olha, não é mais ignorante. Então, a partir de você deixa de ser ignorante, ou seja, ignorante não no sentido de vulgar da palavra, no sentido de falta de acesso à informação. Então, a partir do momento que você tem a informação, sabe o bem que deve fazer e não faz, pecou, errou o alvo, a armatia, né? A amartia, que é errar o alvo, pecou. Então, queridos, nesse momento de desofertas, você sabe o bem que é, então não erre o alvo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aí na sua poltrona, atrás dela, tem um envelope de dízimo, de oferta. Separe com calma e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Amém. Você que já separou o seu dízimo, a sua oferta, separe com calma, por gentileza. Se coloque de pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa oferta, por esse dízimo. Vamos colocar de pé. Deus amado, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos te dar graças, porque tudo que temos, tudo que somos vem de ti. E tudo que há em nós bendiz o teu santo nome. Deus, obrigado porque devolvemos a 10ª parte e ofertamos aquilo que está em nossos corações. Deus, obrigado porque com o envelope cheio ou vazio, Deus, nós entendemos que 10% de muito é 10% de muito, 10% de nada continua sendo 10% também da mesma forma. Então, Senhor, certamente dizimar e ofertar não tem nada a ver com a minha condição financeira, mas sim com a minha fé, com o meu amor pela obra, por Ti, Senhor. Abençoa cada dizimista, ofertante fiel na Tua casa, abençoa Teus filhos, abençoa Tuas servas, abençoa aqueles que estão nos seus lares agora, Deus. Deus, em nome de Jesus, supra as necessidades dos Teus servos, dos Teus filhos, de cada um de nós. Abençoa, Deus. E abençoa da mesma forma também esta casa, a administração dela, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Se é o dia de vocês dizimar, queridos, traga aqui à frente, estarei recebendo o seu dízimo. Se é o dia de você ofertar, aguarde os auxiliares, diáconos, passarão com a ceia. Se você quiser aproveitar a máquina de débito com mais segurança, comodidade, fique à vontade. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jeová Jireh, aleluia. Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Já estamos quase encerrando o culto desta noite. Quero dar alguns avisos. Olha, tem reunião do Gira agora sábado às 21 horas, não percam, no Google Meet, nossa reunião virtual dos jovens.
E domingo, olha, não percam domingo pela manhã e à noite nós teremos nosso culto de Natal. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, com o diácono Flávio Franco, sobre história da igreja. E pela manhã, domingo, culto de Natal e à noite também, queridos, uma mensagem específica do nascimento de Cristo e o mais importante, Cristo nascendo em nós. Louvores especiais. Eu estive ontem aqui no ensaio do Ministério de Louvor, foi uma bênção. E sorteios e presentes. Olha, não percam. Olha, nós temos vários sorteios. Os irmãos vão estar chegando na igreja e vão receber uma senha. Então, uma senha, até o número 54, se eu não me engano, os irmãos vão ficar aqui no santuário. Quem chegar, tem sido uma média de 50 pessoas os cultos, então, em virtude do isolamento, é o máximo que nós suportamos aqui no santuário. Então, a partir de 50, as pessoas ficarão no mezanino, mas todas receberão uma senha. Ou seja, para que essa senha? Para participar do sorteio. Então, teremos duas guloseimas assim, maravilhosas sendo sorteadas pela manhã, além de uma surpresa para toda a membresia. Todos os irmãos vão receber também uma lembrança da nossa igreja e dois sorteios especiais, assim também como será a noite, da mesma forma. Amém, queridos? Glória a Deus, então não percam, tragam convidados. Infelizmente não teremos a nossa ceia como sempre fizemos todos os anos, mas os motivos são óbvios. Então estejam orando, venham e tragam convidados, vamos fazer uma festa linda, que seja a festa mais linda que nós já fizemos de Natal ao Senhor Jesus. Olha, a igreja vai estar ornamentada, não perca, eu sei que os irmãos estão se cotizando, estão se movimentando para amanhã estarem ornamentando a igreja. Então, várias novidades, vão chegar aqui domingo de manhã e vão enxergar uma igreja festiva. Nós temos que festejar, amém? Pastor, o que eu tenho que festejar um ano tão difícil? Olha, o ano pouco importa. O que importa é o que representa o Natal. Jesus nasceu, amém? E isso é tudo para nós, e é por isso que nós estaremos festejando muito domingo pela manhã e à noite. Amém? Acabou, queridos? Então vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, onde Deus falou poderosamente aos nossos corações. Resista ao pecado, amém? Resista ao pecado, resista ao tentador, vigie, ore. Então, durante toda a semana, o que o diabo quer é tirar a nossa paz, nós seremos tentados, e como foi pregado, juntamente com a tentação, vem o livramento, para que possamos resistir às tentações. Então, queridos, livramento vem para que você possa suportar. Eu tenho certeza que você suportará e você vencerá, nós venceremos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Após o culto, queridos, eu quero fazer uma reunião rapidinha aqui com todos os diáconos e auxiliares, 3 minutos no máximo, tenho certeza, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, te louvar por esta manhã, esta noite, maravilhosa na tua presença, onde a tua voz, como um som de muitas águas, a tua voz, Deus, que se sobrepõe a todas as demais. Deus, mas quantas vozes existem no mundo, e como somos assediados dia e noite. Deus, mas em Ti, na palavra, nós somos mais do que vencedores. Deus, obrigado porque suportamos sim a tentação. Deus, ela não sairá, ela será suportada. É algo constante, é algo, Deus, que permanecerá, mas juntamente com a tentação, Deus, Tu provês a liberdade, Senhor, ou seja, o livramento. Deus, em nome de Jesus, já abençoa o teu povo, leva em segurança e em paz aos seus lares, nos dê um final de semana abençoado diante de Ti, Deus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.